Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Sombra, de Hans Christian Andersen. O contista de reputação mundial bicentenário em 2005 neste conto fantástico para adultos. É, o autor do Patinho Feio aí. A gente vai voltar e falar mais sobre ele no final desse episódio. Boa leitura. A Sombra, de Hans Christian Andersen. Tradução de Augusto Alencastro. Nos países quentes, o sol queima de verdade, deixando as pessoas intensamente morenas, cor de mogno. Nos países mais quentes de todos, elas são estorricadas até ficarem negras. Mas não era tão quente assim neste país, aonde chegara um homem culto, vindo do frio norte. Esperava andar por lá do jeito que fazia na sua terra, mas logo descobriu que isso era um engano. Ele e outras almas sensíveis tiveram que permanecer abrigados. As persianas ficavam corridas e as portas fechadas o dia inteiro. Parecia que todos estavam dormindo ou longe de casa. A rua estreita de casas altas onde ele morava era de tal modo situada que, da manhã à noite, o sol batia insuportavelmente. Para esse jovem e brilhante erudito do frio norte, era como se estivesse sentado num forno em brasa. Exauriu-se a ponto de ficar magérrimo e até a sua sombra encolheu, ficou muito menor do que era em sua terra. Somente à noite, depois que o sol se punha, o homem e sua sombra começavam a se recuperar. Ver isso era realmente uma alegria. Assim que a vela era trazida para dentro do quarto, a sombra tinha que se esticar para retomar sua força. Esticava-se até a parede, isso mesmo, e até ao longo do teto de tanto que encompridava. Para se esticar, o erudito ia para a sacada. Logo que as estrelas apareciam no céu esplendidamente claro, sentia como se voltasse à vida. Nos países quentes, toda janela tem uma sacada. E em todas as sacadas, rua acima e rua abaixo, as pessoas saem para respirar o ar fresco de que necessitam, mesmo quando já se é moreno mogno. Tanto acima quanto abaixo, as coisas ficavam animadas. Alfaiates, sapateiros, todo mundo saíam para a rua. Cadeiras e mesas eram levadas para fora e velas eram acesas. Sim, velas aos milhares. Um homem falava, outro cantava, tinha gente que passeava, carruagens passavam e burros iam a trote, din-dom-din, pois seus arreios tinham sinos. Havia sinos de igreja tocando, hinos sendo cantados e cortejos fúnebres seguindo. Havia garotos na rua disparando rojões. Ah, sim! Havia, sim, a maior animação naquela rua. Apenas uma das casas era silenciosa. Aqui ficava diretamente em frente de onde morava o estrangeiro erudito. Mas alguém morava lá, pois as flores na sacada brotavam e vicejavam sob aquele sol quente, o que não seria possível se elas não fossem regadas. Então, alguém as devia estar regando e devia ter gente na casa. Tarde da noite, de fato, a porta do outro lado da rua se abriu. Mas estava escuro lá dentro, ao menos na sala da frente. De algum ponto da casa, lá atrás, vinha som de música. O estrangeiro erudito achou a música maravilhosa, mas era bem possível que só estivesse imaginando isso, pois lá nos países quentes ele achava que tudo era maravilhoso, exceto o sol. O senhorio do estrangeiro disse não saber quem alugara a casa do outro lado da rua. Ninguém nunca era visto lá. E quanto à música, achava-a extremamente cansativa. Disse: é como se alguém sentasse ali, treinando uma peça que não consegue dominar, sempre a mesmíssima peça. Vou tocar direito agora, provavelmente disse, mas não consegue, por mais que tente. Uma noite, o estrangeiro acordou. Dormira, e a janela que dava para a sacada ficara aberta. Quando a brisa afastou a cortina para o lado, teve a impressão de que uma auréola maravilhosa emanava da sacada do outro lado da rua. As cores de todas as flores eram brilhantes como chamas. No meio delas,
estava uma donzela, esbelta e graciosa. Parecia que a auréola emanava dela também, chegou a ferir seus olhos, mas isso foi por tê-los aberto demais ao acordar de repente. Com um pulo, estava fora da cama. Sem fazer barulho, olhou para fora através das cortinas, mas a donzela se fora. As flores não brilhavam mais, embora vicejassem frescas e lindas como sempre. A porta estava entreaberta e através dela chegou uma música tão deliciosa e suave que dava para se sentir romântico. Era como mágica. Mas quem morava lá? Que entrada usavam? Em frente à rua, no andar térreo da casa, havia uma fileira de lojas e não era possível ficar passando através delas o tempo todo. Numa outra noite, o estrangeiro sentou na sacada. A vela ardia no aposento atrás dele, então, naturalmente, sua sombra se projetava na parede do outro lado da rua. Sentou-se entre as flores e, quando o estrangeiro se mexia, ela se mexia também. Acho que, de vivo, só tem minha sombra para se ver lá, pensou o erudito. Como fica à vontade entre as flores, a porta permanece entreaberta, e se minha sombra fosse esperta, iria entrar, dar uma olhada e voltar para me dizer o que tinha visto. Disse de brincadeira. Seja útil, por favor, vá até lá dentro. Não vai, não? Balançou a cabeça para a sombra e a sombra balançou a cabeça de volta. Vá agora, mas não deixe de voltar. O estrangeiro se levantou e a sombra do outro lado da rua se levantou com ele. O estrangeiro se virou e a sombra se virou também. Se alguém estivesse observando de perto, veria que a sombra entrou pela porta semi-aberta da sacada da casa em frente, no mesmo instante em que o estrangeiro voltava para o quarto e a cortina caía atrás de si. De manhã, quando o erudito saiu para tomar café e ler os jornais, disse ao sair para o sol: "O que é isso? Estou sem sombra! Então ela realmente foi embora na noite passada e não voltou. Que chato isso!" O que o chateava não era mais tanto a perda da sombra, mas saber que já havia uma história sobre um homem sem sombra. Todas as pessoas em sua terra conheciam essa história. Se voltasse e contasse a elas sua história, diriam que ele estava apenas copiando a antiga. Ele não se importava em ser considerado pouco original, portanto, decidiu não dizer nada a respeito, que era o mais sensato a fazer. Nessa noite, ele saiu novamente para a sacada. Colocara a vela diretamente atrás de si porque sabia que a sombra sempre gosta de usar seu dono como tela, mas não conseguiu persuadi-la. Abaixou-se bem, depois se levantou até o alto, mas não havia sombra. Ela não aparecia. Tentou chamar a atenção pigarreando e fazendo psiu, mas de nada valeu. Era exasperante. Mas nos países quentes tudo cresce mais rápido e ao fim de uma semana mais ou menos, notou com grande satisfação, quando o sol bateu, que uma nova sombra estava crescendo a seus pés e que a raiz com certeza permanecera. A nova sombra cresceu bem rápido. Ao fim de 3 semanas, tinha uma sombra bem apresentável e, quando ele partiu de volta para o norte, ela cresceu cada vez mais até ficar tão grande que metade já seria suficiente. O homem letrado, chegando à sua terra, escreveu livros sobre aquilo que no mundo é verdadeiro, é bom e é belo. Dias e anos se passaram, muitos e muitos anos, na verdade. Então, certa noite em que estava sentado no quarto, ouviu baterem de leve à porta. "Entre", disse ele, mas ninguém entrou. Abriu a porta e deu com um homem tão magro que lhe causou uma sensação estranha. No entanto, o homem estava impecavelmente vestido, parecendo uma pessoa distinta. "Com quem tenho a honra de falar?" perguntou o erudito. "Ah", disse o distinto visitante. "Achei que não ia me reconhecer, agora que tornei de carne e osso meu corpo e visto roupas. Acho que você nunca esperou me ver em tão boas condições. Não reconhece a sua antiga sombra? Deve ter achado que eu nunca voltaria. As coisas andaram às 1000 maravilhas comigo desde a última vez que estive com você. Prosperei em todos os sentidos, e se eu tiver que comprar minha liberdade, posso."
Chacoalhou um monte de berloques de valor que pendiam de seu relógio e apontou a corrente de ouro maciço que usava em torno do pescoço. Ah, como seus dedos fulguravam com anéis de diamante, e todas essas joias eram verdadeiras. Não consigo botar isso na cabeça, disse o erudito. O que isso tudo significa? Nada que seja comum, pode ter certeza, disse a sombra. Mas você não é uma pessoa comum e eu, como sabe, segui seus passos desde a infância. Assim como você me achou experiente o bastante para me lançar ao mundo por minha conta, segui meu caminho. Tem sido incomensurável meu êxito, mas senti certa vontade de vê-lo mais uma vez antes de você morrer, o que suponho vai acontecer. E quis ver este país novamente. Você sabe como a gente ama a terra natal. Sei que você possui outra sombra. Devo alguma coisa a qualquer dos dois? Tenha bondade de dizer. Bem, então é mesmo você, disse o erudito. Ora, isso é que há de mais extraordinário. Nunca pensei que a sombra de alguém pudesse voltar em forma humana. Apenas me diga o quanto devo, disse a sombra, porque não gosto de ficar em dívida com ninguém. Como pode falar assim? Disse o estudioso. Que dívida poderia haver? Sinta-se perfeitamente livre. Estou tremendamente satisfeito por saber da sua boa sorte. Sente-se, meu velho amigo, e conte-me um pouco a respeito de tudo o que aconteceu e do que você viu naquela casa do outro lado da rua, em frente a nós, lá no País Quente. Sim, vou contar-lhe tudo, disse a sombra enquanto sentava. Mas você deve prometer que, se me encontrar em algum lugar, não dirá a ninguém que eu fui sua sombra. Pretendo ficar noivo, pois posso com facilidade sustentar uma família. Não se preocupe, disse o erudito. Não vou contar a ninguém quem você é na realidade. Dou-lhe minha palavra. Prometo, e o que tem valor num homem é a sua palavra. E o que tem valor numa palavra é sua sombra, disse a sombra, pois não conseguiu expressar-se de outro modo. Era mesmo impressionante o quanto a sombra adquirira de humano, toda vestida de preto, com o mais fino tecido, sapatos de verniz e um chapéu de pasta que podia ser pressionado até a copa ficar na altura da aba, para não mencionar o que já sabemos, aquelas peles, aquela corrente de ouro e os anéis de diamante. A sombra estava realmente bem vestida e era isso que fazia com que parecesse humana. Agora vou contar-lhe, disse a sombra, pisando com seus sapatos de verniz no braço da sombra nova do erudito, deitava seus pés feito um cachorro. Isso era arrogância, talvez, ou pode ser que ela estivesse tentando fazer a sombra nova saber o seu lugar. A sombra no chão permaneceu em silêncio e imóvel, ouvindo atentamente, para aprender como ficar livre e se tornar senhora de si. Sabe quem morava na casa do outro lado da rua, em frente a nós? Perguntou a antiga sombra. Era a mais graciosa das criaturas, era poesia em pessoa. Morei lá 3 semanas e foi como se tivesse morado 3.000 anos, lendo tudo que já foi escrito. Posso dizer, e é verdade, que vi tudo e sei tudo. A poesia! Exclamou o erudito. Para estar segura, ela costuma viver como eremita nas grandes cidades. A poesia, sim, eu mesmo a vi por um breve momento, mas meus olhos estavam pesados de sono. Estava de pé na sacada e em volta dela uma auréola brilhava como uma das nossas auroras boreais. Conte, você estava na sacada, você entrou pela porta e aí? Aí dei com a antessala, disse a sombra. Era a sala para a qual você ficava olhando de lá do outro lado da rua. Não tinha nenhuma vela por lá e a sala ficava na penumbra. Mas a outra porta estava aberta para uma série de corredores e salões de iluminação ofuscante. Esse resplendor teria me matado caso eu me aventurasse até a sala em que estava a donzela. Mas fui cauteloso. Fiquei no meu canto. E aí, o que você viu, meu velho amigo? Perguntou o erudito. Vi tudo e vou contar tudo a você. Mas não é que eu seja orgulhoso, mas como sou um homem livre e instruído, para não mencionar minha alta posição e considerável fortuna, gostaria que não me chamasse de seu velho amigo. Ah, desculpe, disse o erudito. É um velho hábito, difícil de mudar.
Você está com toda a razão, meu caro senhor, e vou me lembrar. Mas agora, meu caro senhor, conte-me tudo o que viu. Tudo? Disse a sombra. Pois eu vi tudo e sei tudo. Como eram os cômodos lá de dentro? Perguntou o erudito. Como mata virgem? Como templo sagrado? Eram os cômodos feitos céu estrelado, visto de alguma distante montanha? Tudo estava lá, disse a sombra. Não cheguei a entrar. Fiquei na antessala escura, mas num lugar que era perfeito. Vi tudo e sei tudo. Estive na antecâmara da corte da poesia. Mas o que você viu? Os deuses da antiguidade, os heróis de eras passadas, sílfides e elfos dançando? Eu estava lá, estou lhe dizendo, e você deveria entender que vi tudo o que havia para ser visto. Se estivesse no meu lugar durante esse período encantado, você se tornaria um ser superior ao homem. Eu, que era só uma sombra, avancei até a condição de homem. Além disso, aprendi a compreender meu eu interior, o que nasceu em mim e a relação entre mim e a poesia. Pois é, quando eu estava com você, não pensava nessas coisas. Mas você deve se lembrar de como eu me expandia maravilhosamente a cada alvorecer e anoitecer. E ao luar, eu quase parecia mais real que você. Na época não compreendia a mim mesmo, mas naquela antessala vinha conhecer minha verdadeira natureza. Eu era um homem. Saí completamente mudado. No entanto, você não estava mais no país quente. Sendo eu já um homem, envergonhei-me ao me ver daquela forma. Faltavam-me sapatos, roupas e todo o verniz que faz um homem brilhar. Fui me esconder, isso é segredo, e você não deve contar em nenhum de seus livros. Fui me esconder sob as saias de uma mulher. Ela pouco sabia o que escondia. Apenas à noite aventurei-me a sair. Percorri as ruas ao luar e me espichava pelos muros. É uma forma agradável de alongar as costas. Acima e abaixo espiei dentro das mais altas janelas de salões e de mansardas. Vi onde ninguém pode ver. Vi o que ninguém poderia ou deveria ver. Considerando tudo, é o mundo vil. Eu não gostaria de ser humano se isso não fosse considerado como algo sofisticado. Vi os mais incríveis comportamentos em meio a homens e mulheres, pais e mães, e a essas gracinhas de crianças. Vi o que ninguém conhece, mas gostaria de conhecer. E todas essas baixezas se repetiam de porta em porta. Se pudesse no noticiário todas as perversidades, indignidades e intrigas que descobri, ninguém leria outro jornal a não ser esse, em todo o universo. Mas que inimigos arranjaria! Preferi tirar partido da minha clarividência e, por intermédio de carta pessoal, dei a conhecer às pessoas que sabia de suas faltas. Onde quer que eu passasse, vivia-se em sobressaltos terríveis, era detestado como a morte, mas pela frente mimavam, me faziam festa, me cumulavam de magníficos presentes e honras. Os acadêmicos me escolheram como um dos seus, os alfaiates me vestiam em troca de nada. Os fornecedores me davam o que tinham de melhor para me calar a respeito de suas fraudes. Os financistas me enchiam de ouro. As mulheres diziam que não era possível imaginar um homem mais bonito que eu. Eu me deixava levar. Assim é que me tornei o personagem que você está vendo. Vou deixá-lo agora para ir tratar das minhas coisas. Até logo, aqui está meu cartão. Moro do lado em que bate o sol. Quando chove, dá para me encontrar sempre em casa. A sombra foi embora. Extraordinário! Exclamou o erudito, e ficou absorto em suas reflexões sobre essa estranha aventura. Dias e anos se passaram. Então a sombra reapareceu. Como vai indo? Perguntou ela. Ai de mim, disse o erudito. Continuo a escrever sobre o verdadeiro, o bem e o belo. Mas ninguém gosta de ler sobre essas coisas. Sinto-me bem desanimado, pois eu as levo profundamente a sério. Eu não, disse a sombra. Estou engordando como convém. Você não sabe como é o mundo, daí sua saúde prejudicada. Você devia viajar. Estou para fazer uma viagem neste verão. Vai comigo. Eu gostaria de ter companhia na viagem.
Quer vir como minha sombra? Seria um grande prazer ter você por perto e pagarei todas as despesas. Não, isso é um pouco demais, disse o erudito. Depende da maneira como se encara, disse a sombra. Fará um bem enorme a você viajar. Vai ser minha sombra? A viagem não lhe custará nada. Isso já foi longe demais, disse o erudito. Bem, assim é o mundo, falou a sombra, e desse jeito continuará sendo. E dali se retirou. O homem culto não estava nada bem. Mágoa e confusão o atormentavam, e o que tinha a dizer a respeito do que é bom, verdadeiro e belo despertava na maioria das pessoas mais ou menos o que as rosas despertam numa vaca. Acabou adoecendo. Você está mesmo parecendo uma sombra, diziam as pessoas, e ele tremia ante esse pensamento. Você precisa visitar uma estação de águas, disse a sombra que viera vê-lo de novo. Não há dúvida disso. Vou levar você em nome da velha amizade. Vou pagar a viagem e você poderá escrever sobre ela, assim como dar o melhor de si para me divertir no caminho. Também preciso ir a uma estação de águas, pois minha barba não está crescendo como devia. É um tipo de doença também, e não dá para ficar bem sem barba, então seja razoável e aceite minha proposta. Viajemos como amigos. Assim, a caminho se puseram. A sombra passara a ser o patrão, e o patrão, a sombra. Ficaram juntos em carruagem, a cavalo e a pé, lado a lado, diante ou atrás um do outro, dependendo de onde o sol batia. A sombra se empenhava em ficar no lugar do patrão, e o erudito não dava muita importância, pois tinha um coração inocente, além de ser mais que afável e amistoso. Certo dia, disse a sombra: como somos agora companheiros de viagem e crescemos juntos, que tal se nos chamássemos pelos prenomes, do jeito que bons companheiros devem fazer? É bem mais íntimo. É uma ideia esplêndida, disse a sombra, que passara a ser o verdadeiro patrão. O que está dizendo é muito franco e amigável. Serei igualmente amigável e franco com você. Como erudito está perfeitamente a par de quão estranha é a natureza do homem. Alguns homens não suportam tocar em papel velho, sentem-se mal. Outros se encolhem ao ouvir uma unha arranhar uma vidraça. De minha parte, incomoda-me exatamente do mesmo modo ouvir você me chamar por meu nome de batismo. Eu me sinto espezinhado na terra, como eu era em minha primeira condição. Compreenda, é uma questão de sensibilidade, não de orgulho. Não posso deixar você me chamar por meu nome de batismo, mas ficarei satisfeito em chamá-lo pelo seu como solução conciliatória. A partir de então, a sombra passou a chamar seu patrão, de outrora, pelo nome de batismo. É passar dos limites, pensou o erudito. Eu ter que chamá-lo pelo sobrenome enquanto ele me chama pelo prenome? Mas ele tinha que aguentar. Finalmente chegaram à estação de águas. Entre as numerosas pessoas estava uma graciosa princesa. A doença dela era ver as coisas com muita clareza, o que pôde se tornar bastante cômodo. Por exemplo, ela imediatamente viu que o recém-chegado era um tipo de pessoa bem diferente das outras. Dizem que está aqui para fazer a barba crescer, mas eu vejo a verdadeira razão, não consegue projetar sombra. A curiosidade dela fora despertada e durante o passeio dirigiu-se ao estranho diretamente. Sendo filha de rei, não precisava fazer cerimônia, portanto, disse a ele sem rodeios: seu problema é que você não consegue projetar sombra. Vossa Alteza Real deve ter melhorado bastante, replicou a sombra. Sei que sua doença é ver claramente demais, mas está melhorando. Acontece que tenho mesmo uma sombra nada corriqueira. Vê aquela figura que sempre me acompanha? Outras pessoas têm uma sombra comum, mas eu não gosto de que é comum a todos. Assim como muitas vezes possibilitamos que nossos criados usem em suas librés tecidos melhores do que os que nós usamos. Também eu fiz minha sombra ser toda vestida como homem. Ora, veja que até a equipei com uma sombra de si mesma. Sai caro, garanto-lhe, mas gosto de ter algo fora do comum. Nossa, pensou a princesa, posso mesmo estar curada? Aqui é a mais importante estação de águas do mundo, e ultimamente a água apresenta maravilhosos poderes medicinais.
Mas não vou embora justamente quando o lugar está ficando divertido. Estou gostando desse estrangeiro. Só espero que a barba dele não cresça, pois aí terá que nos deixar. À noite, a princesa dançou com a sombra no grande salão de baile. Ela era leve, mas ele era ainda mais. Nunca dançara com um parceiro assim. Contou-lhe de que país vinha, e ele o conhecia bem. Estivera lá, mas na ausência dela. Olhara para dentro de todas as janelas, altas ou baixas, vira isto, vira aquilo, portanto, podia responder à princesa e insinuar coisas que a deixavam pasma. Estava convencida de que ele só podia ser o homem mais sábio do mundo. Seu conhecimento a impressionou tão profundamente que, enquanto dançavam, apaixonou-se por ele. Dava para a sombra perceber, pois os olhos dela se fixavam nele de modo cada vez mais penetrante. Dançaram outra vez, e ela quase lhe disse que o amava, mas era melhor não se precipitar. Tinha que pensar em seu país, seu trono e nas muitas pessoas sobre as quais reinaria. É um homem brilhante, disse a si mesma. E isso é uma boa coisa. Dança de modo encantador, e isso é bom também. Mas será que seu conhecimento vai além do superficial? Isso tem idêntica importância, portanto, devo examiná-lo bem. Com tato, começou a fazer as mais difíceis perguntas que ela mesma não conseguiria responder. A sombra fez uma careta. Não consegue responder? Disse a princesa. Eu já sabia tudo isso na minha infância, disse a sombra. Ora, creio que minha sombra, que está ali perto da porta, pode responder a você. Sua sombra? Disse a princesa. Isso seria mesmo impressionante. Não sei dizer ao certo, disse a sombra. Mas estou inclinado a achar que sim, porque ela me seguiu de perto e me ouviu durante tantos anos. Estou inclinado a acreditar que sim, mas Vossa Alteza Real deve me permitir contar-lhe que ela se orgulha de passar por gente. Portanto, para que ela se disponha a responder suas perguntas, deve ser tratada como se fosse humana. Gosto disso, disse a princesa. Então ela foi até o erudito na soleira da porta e falou com ele sobre o sol e a lua, sobre gente, o que são por dentro e o que parecem ser na superfície. Ele respondeu bem, com sabedoria. Que homem ele deve ser para ter uma sombra tão sábia, pensou ela. Será uma bênção para meu povo e para meu país, se eu o escolher para consorte. É o que vou fazer. A princesa e a sombra chegaram a um entendimento, mas ninguém deveria saber a respeito até que ela voltasse para seu reino. Ninguém, nem mesmo minha sombra, disse a sombra, e tinha sua razão particular para isso. Finalmente chegaram ao país que a princesa governava quando estava em casa. Escute, meu bom amigo, disse a sombra ao erudito. Sou agora o mais feliz e o mais forte possível. Por isso, vou fazer algo especialíssimo por você. Você vai morar comigo em meu palácio, viajar comigo na minha carruagem real e receber $100.000 por ano. No entanto, deve deixar que todos o considerem uma sombra. Não deve em momento algum dizer que é um homem. E uma vez por ano, enquanto eu estiver sentado na sacada ao sol, deve deitar a meus pés como fazem as sombras. Pois digo-lhe que vou me casar com a princesa e o casamento se fará esta noite mesmo. Não, isso está passando dos limites, disse o erudito. Não farei isso. Seria trair o país inteiro e a princesa também. Vou contar-lhes tudo, que eu sou o homem e você a sombra, meramente vestida como homem. Ninguém acreditaria, disse a sombra. Seja razoável, ou vou chamar a guarda. Vou direto à princesa, disse o erudito. Mas eu vou primeiro, disse a sombra, e você vai para a prisão. E para a prisão ele foi, pois os guardas obedeciam àquele que sabiam estava prestes a se casar com a princesa. Ora, você está tremendo, disse a princesa quando a sombra entrou no quarto dela. Que aconteceu? Você não pode adoecer esta noite, logo quando estamos em via de nos casar. Acabo de passar pela mais terrível experiência que poderia acontecer a qualquer um, disse a sombra. Imagine só. É claro que a pobre cabeça de uma sombra não aguenta muita coisa, mas imagine.
Minha sombra enlouqueceu! Ela acha que é um homem e, imagine, acha que eu sou sua sombra. Que terrível, disse a princesa. Espero que esteja trancafiada. Ah, claro, receia que nunca se recupere. Pobre sombra, disse a princesa. Ela é muito infeliz, seria um ato de caridade aliviá-la um pouco da vida que lhe resta. E, depois de pensar cuidadosamente, minha opinião é que será necessário colocá-la fora do caminho. Isto é com certeza difícil, pois ela foi uma leal servidora, disse a sombra. E deu um jeito de soluçar. Você tem uma nobre alma, disse a princesa. A cidade inteira estava brilhantemente iluminada aquela noite. Os canhões troaram e os soldados apresentaram armas. Era dessa categoria o casamento. A princesa e a sombra foram até a sacada para se mostrarem e serem aclamados várias vezes. O erudito não ouviu nada disso, pois já tinham dado um fim nele. E esse foi A Sombra, de Hans Christian Andersen. E o que aconteceu com o erudito? Pois é, né? Morreu? Que história. Como que a sombra matou ele? Então, nesse final, você veja que o Hans Christian Andersen optou por fazer um final não feliz, né? Um final onde o mal triunfa e não o bem, né? Então, a gente vai debater um pouco sobre isso aqui, agora, neste momento, trazendo esses parâmetros, porque a gente tem... Eu fiz uma leitura assim, né? A sombra meio que é um pouco de cada um de nós, porque todos nós temos dois lados. Ninguém é 100% bom ou é 100% ruim, né? Todos nós temos os nossos momentos de resvalo, né? E ali ele deixou a sombra tomar conta dele, né? A gente tem essa inversão, né? Essa questão. Vamos situar. O Hans Christian Andersen viajava bastante também, né? Lá, quando ele já se tornou um escritor consagrado, a gente vai chegar lá daqui a pouco na biografia. Esse conto se passa na África, então ele é um dos contos de viagem, né? Ele é um dos contos de viagem. Você pode perceber que a gente tem ali aquele calor, né? Muito ambientado no começo do conto, né? Que tá tudo muito quente, as pessoas ficam bem morenas, então ele faz essa referência, né? A cor de ébano e tudo mais. E então a gente percebe por esses elementos que o conto se passa na África, né? As análises que encontramos também sobre ele demonstram isso. É muito calor e também eu acho que tem certa relação, assim, talvez com a história, né? Eu não sei aquela parte que ele faz a ambientação, né? Que é muito bacana que ele coloca a cidade como aquele calor insuportável e tudo é fechado. E daí a noite que é tudo ativo. Então olha a mensagem que ele dá, né? A noite na sombra que tudo tá ativo, que é o que acontece depois, né? A sombra toma obscuro, ele, o escuro toma ele. Por baixo dos panos, né? No obscuro, quando todo mundo teoricamente estaria dormindo, é quando tudo acontece. Então ele meio que já entrega, né, o que vai acontecer ali, né? Claro que você não tem noção disso, mas ali depois, agora que a gente volta e observa essa parte do começo, a gente percebe que ele já tá fazendo a referência para essa sombra, né? Nas sutilidades da leitura, né, a gente vai percebendo isso, fica bem nas entrelinhas. E a gente tem, assim, de um lado, o erudito, que é um homem bom, é um escritor, não só um homem bom, como uma das fissuras da vida dele é escrever sobre o bom, o belo e o verdadeiro. Repete isso umas 2 ou 3 vezes no conto. E ele percebe que a humanidade não está interessada no bom, no belo e no verdadeiro. Tanto é que quando há essa separação, e na literatura a gente tem uma coisa muito profunda, assim, para estudar em teoria literária, que é o duplo, né? Você já estudou o duplo, eu já estudei o duplo. O duplo tem vertentes em muita obra literária, mas a obra literária, assim, digamos que é só pegando influência do que existiu desde o início da existência humana, né? Então, se você voltar lá no povo egípcio, eles tinham a versão deles do duplo. Se você voltar nos astecas, os astecas tinham a versão do duplo também, né? Então, é algo que data muito, de muitos e muitos anos atrás. Vou propor pra você, pra gente deixar o duplo no gancho, pra gente trazer um conto. Tem um conto do Poe que trata sobre o duplo, que eu quero trazer aqui nos próximos episódios. É muito legal. Então, a gente debate bastante... O Lovecraft também tem um que é do duplo.
E esse do Paul não é aquele que eles têm o mesmo nome? Algo assim? Não vamos antecipar, Lucas. Deixa no gancho. Esse é o meu pedido. Deixa Tá no bom. gancho. A gente vai debater o duplo. Não mas entreguei nada. Só trazer um exemplo de romance. Então, O Médico e o Monstro, né? É um dos... O Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Isso. Mais famoso, acho, a mais famosa obra literária referente ao duplo, né? Eu acho que é essa. Agora fecha parênteses. Vamos voltar aqui. Então, nesse conto propriamente, ele não trata de duplo, de uma forma assim, totalmente aberta, né? É uma vertente pequena que a gente pode explorar aqui, mas por isso vamos deixando o gancho para um próximo. Mas então a gente tem o homem bom e a gente tem a sombra que se revela como sacana, egoísta, né? Tipo, ela quer se sobressair, né? Em frente ao que seria o seu patrão, né? O seu dono, que é o dono da sombra, que é o erudito. Então, a gente tem esse momento também que eu li no conto, ouvindo ali, pensei, puxa, é aquilo de muitos anos depois baterem na sua porta. Porque acontece ali o fato inicial, né? Há essa ruptura entre o homem e a sombra. E tem um momento na vida, muitos anos depois, que a sombra bate a porta e volta. E há esse reconhecimento e essa interlocução de novo. E daí isso me faz lembrar... Daí bate na porta e... Não quer você ser minha sombra? Não, sabe o que me faz lembrar? Às vezes acontece isso, de fato, na vida da gente. Muitos anos depois, batem de novo na sua porta e você, né... Tá de frente com algo. Isso fisicamente ou psicologicamente às vezes acontece. Teve uma história que eu ouvi hoje, ouvindo um podcast com o Quentin Tarantino, e ele contou a história do pai dele, né? Que o pai que não foi nada presente, né? Ele nunca conheceu o pai dele. E lá depois, quando ele ficou famoso, né? Acho que foi depois de Pulp Fiction, né? O segundo filme dele. Daí o pai começou a se aproximar e tal. Dele, querer se aproximar e tentar, né, tirar essa lasca aí da fama do Tarantino, né? E claro que ele não... Ele até fala no podcast que ele ficou feliz, né? Do pai ter... até conseguido se aproveitar da carreira um pouco dele, porque esse pai dele queria ser ator e não conseguia, né? Foi um ator frustrado. E por ser filho do ser pai do Tarantino, ele meio que conseguiu tirar uma lasca, assim, porque só de colocar o nome dele lá, do pai Tarantino, ele conseguiu. Mas o Tarantino, né? Não, agora que eu sou o Quentin Tarantino, você vem querer alguma coisa de mim, né? Então disso que você falou de bater na porta, anos depois eu escutei algo assim hoje. Nossa, tá vendo? Tudo correlacionado. E tem mais correlação, a gente já vai falar delas. Mas então a gente tem essa situação do homem escritor que de repente vai se tornando pobre, né? E doente. E a gente tem a sombra que vai ficando rica e vai engordando, né? Também fala que ela engorda, lembra? Sim. E essa sombra eu também vejo muito de você deixar prevalecer, né? Um pouco esse lado sombrio seu. Ou até ir esquecendo o teu lado criança, né? Porque o Picasso já dizia que um artista é uma criança que eu vou parafrasear, vou dar balão aqui, né? Mas ele falava que o artista é criança que não cresceu, né? Aquela pessoa que ainda guarda aquele senso criança dela, né? Que isso é muito difícil você fazer quando você entra na vida adulta, né? E você é meio que uma guerra para você tentar resgatar essa empolgação de criança, esse sonho de criança que você tinha. E eu também enxerguei um pouco dessa forma, e a sombra ser esse autor, né, o erudito, ser um pouco dessa pessoa perdendo esse lado criança dele, né, e né, acabando adoecendo e perdendo essa inspiração. É uma leitura interessante. Eu percebo que ele trabalhou bastante com os antônimos, né? As antíteses, vamos dizer assim. Então, um é gordo, outro é magro. Um é rico, outro é pobre. Um é do dia, do bom, do belo, do verdadeiro. O outro é do obscuro, da noite, a sombra, né? E então, é um pouco da poesia. E teve o lance da poesia também, né? Bem curioso. Da casa ali, quando a sombra entrou e viu a musa da poesia e tal, e ali eu vi que meio que foi isso, assim, que a sombra achou a inspiração, né, e talvez o erudito ficou martelando tanto numa coisa que ele queria, que ele acabou indo pra esse buraco, né, e a sombra
foi pro lado que o erudito deveria ter ido, né? Pra aquele lado contemplativo, lado da poesia, que era da casa do outro lado da rua, né? Muito bom. Então, também dá pra enxergar dessa forma. Então, eu já... Tem traduções e traduções, né? Porque então, o Hans Christian Andersen era dinamarquês, né? Daí foi muito traduzido para o inglês também, então a gente leu em língua portuguesa, já é uma tradução da tradução, enfim. Nessa tradução que a gente trabalhou, fala que ele manda a sombra aí, ver o que tem no outro apartamento. Mas tem certas traduções que dizem que houve só essa ruptura, tipo que tinha esse movimento de ele acenar e a sombra acenar também, ele virar de costas e a sombra virar também, e de repente eles se desgarram, né? Então... No original, né? Teria que ler em dinamarquês, Lucas, pra ver bem certo a profundidade. Só pra ler esse conto. A profundidade que ele quis, né? Passar ali quando concebeu. Mas tudo muito interessante. Essa proposta formal, né? De trocar de lugar, né? Essa coisa de cara de pau. Você vai ser a minha sombra agora, eu fui a sua sombra, nós éramos velhos amigos de infância. Traz muitas reflexões. E o final trágico também, né? O final onde o mal prevalece. Sim, porque eu acho que também porque esse é um pouco um conto, meio que um conto de fadas, né, pra adulto. Sim. Eu vejo, assim, que ele não... a gente vai chegar depois nas outras obras do autor, mas eu vejo que esse não convida muito criança, né, ele é mais focado no adulto, e talvez seja por isso que teve esse final mais trágico, né, esse final que não... né, que te deixou na mão ali. Na verdade, gostei bastante dessa reflexão e pensar de promover isso no século XIX também. Vamos situar então que universo é esse que o Hans Christian Andersen vivia. Então, a gente tem por excelência ele ter trabalhado muito nas obras dele a ter como protagonista os pobres e excluídos, né? Porque ele mesmo foi um. Né? Então a gente vai entrar agora na biografia dele e vai entender um pouco melhor essas nuances, né? Autor aí de tantas histórias famosas, você falou uma já na abertura. O Patinho Feio é dele, né? A Pequena Sereia também. Pequena Sereia. E são contos voltados à criança, mas o que é muito interessante que ele faz é que ele pega esses contos de criança e para dar lições para adultos. O que até eu, ao ler coisas sobre ele, tem uma das epígrafes dele mesmo, que ele diz assim: eu sempre escrevi para criança pensando no pai e na mãe que vai estar junto, ouvindo e lendo, né? Isso. Então, tipo, serve para todos, a moral é sempre para todos. E para criança, para criança não sei, porque tipo, eu lia, né, o Patinho Feio quando criança, quando você ainda não tem muito discernimento. Isso que eu digo criança tipo 6, 7 anos. Eu lembro de ler, eu tinha o livrinho do Patinho Feio com as ilustrações, né, eu lembro. E a criança não vai entender a lição de moral, assim, é difícil uma criança entender uma lição de moral ali, né? Mas claro que aquilo vai ficar no subconsciente da criança. Eu acho que quem vai entender de verdade vai ser o pai, né, a mãe, que talvez vai achar que a criança vai entender. Mas tem algumas que ele até usa essa inocência da criança para dar o bote final de um conto, como A Roupa Nova do Imperador. É muito legal esse conto. Quem não lembra é aquele conto em eu que... Eu não lembro, me refresca. Não, então, sabe que eu me lembro bem? Todos os contos dele tem muitas adaptações, desde desenho animado, né? Nossa, tem muito. Traz muito para desenho animado, traz para cinema, videogame, enfim, todas as mídias interáteis possíveis. E eu lembro muito que eu vi na infância o Chaves e o Chapolin tinham uma adaptação da Roupa Nova do Imperador, que é aquele tecido invisível. Lembra desse episódio? Do tecido invisível, que o rei, que é só uma pessoa muito, muito inteligente que consegue enxergar. E daí o rei, como ele queria ser o mais inteligente, mas ele era uma porta de burro, ele encomendou e ele contava para todo mundo que ele conseguia, né? Que na verdade foi uma peça pregada pela aristocracia, né? No rei. Sim. E ele anda pelado pela rua e o conto termina quando uma criança fala: mas mãe, ele não tá vestindo nada, né? Então essa inocência da criança é o que dá esse bote nesse conto. E tem tantos, né? Tantos e tantos que ele bebeu na fonte da vida que ele teve, né? Por exemplo, A Pequena Vendedora de Fósforos é uma homenagem pro que a mãe dele foi na infância. Sim.
Nossa, é muito comovente. Esse também a gente lê na escola, lê às vezes em retiros, em final de retiro, quando todo mundo tem que se sensibilizar. Já aconteceu comigo de lerem esse conto. É uma linguagem muito simples, eu acho que por isso que tá até hoje, né? São histórias muito diretas ao ponto, assim, né? Uma das primeiras infantis que ele publicou é A Princesa e a Ervilha. Aí tem também os Sapatinhos Vermelhos, Caixinha de Surpresas. Essa do Sapatinho Vermelho é bem famosa também. São todas muito fofinhas, né? Vamos falar como que ele usou a pena dele pra transformar numa varinha de condão e transformar a vida dele agora? Tá bom. Então ele nasceu... Você já falou a data de nascimento dele aí? Essa é uma das coincidências que eu tava percebendo aqui ao colocar no papel. Então ele nasceu em 2 de abril, 2/4 de 1805 e morreu em 4/8. Então um é o dobro do outro. Eu tava brincando com o Lucas contando essa piada e ele não. Mas como assim? Como assim? Daí, números. Nasceu em 2/4, morreu em 4/8. Exatamente o dobro, né? Dia e mês. Coincidência? Nasceu. Acho que não. Morreu em 1875. Ele viveu 70 anos. Muito bem estaria fazendo vividos. aniversário de morte aí, né? A gente teve... Agora, na próxima semana, né? Dia 4 de agosto. A gente o mantém aniversário. a nossa tradição mística aqui do Leitura de Ouvido, que é fazer... os contos desses autores perto do aniversário de morte deles, mesmo a gente não sabendo que é perto do aniversário de morte. A gente percebe as coincidências depois. Mas ele, então, viveu 70 anos e construiu uma reputação de contista. Viveu bem. Viveu muito bem. Inclusive porque teve uma infância muito dura, né? Então, a gente percebe que muitos autores de vida difícil acabam morrendo cedo, né? Não é muito cedo. Mas ele teve vida longa e próspera, né? E ele era contemporâneo do Victor Hugo, do Charles Dickens, né? Eles reconheceram o talento dele em vida, ele, um menino pobre, então vamos contar, filho de sapateiro, né? Nasceu todos eles, né? Ele nasceu na Dinamarca, numa cidade chamada Odense, e todos eles moravam num pequeno quarto, a família toda, tipo uma casinha bem pequena, só um quartinho. Aquela família italiana, numerosa. Muito cedo, quando ele tinha 11 anos, o pai dele morreu. Mas antes disso, ele deixou um legado muito forte, porque o pai dele era um sapateiro porque precisava ganhar dinheiro. Porque, na verdade, o dom de contar histórias já estava no pai. E ele contava histórias para os filhos. Da influência, né? Para amenizar a situação difícil, né, da pobreza e tudo mais. Ele contava muito histórias e ainda presenteou os filhos, né? Presenteou o Hans Christian Andersen, propriamente, com um teatro de marionetes. Então, no início da carreira dele, a gente tem muito esse percurso no teatro. Ele tentou ser ator, né? Bailarino, inclusive. Sim. Ele queria... Pelo que eu li, ele queria ser cantor de ópera até, né? E acabou não conseguindo, era muito difícil, né? E ele também não tinha esse amparo, essa educação, né? Ele não tinha essa formação, que às vezes vinha... quem se tornava ator já eram pessoas que nasciam de berço de ouro e tudo mais, né? E se tornava mais fácil. E ele teve que meio que construir abrir esse caminho, né? Pra ele passar. Eu vejo que o Hans Christian Andersen foi uma pessoa salva pelas histórias, porque esse universo criativo que foi cultivado ali, principalmente pelo pai, né? Ele teve esse dom de contar histórias. E a gente lê na biografia do Andersen que ele sentava as crianças assim ao redor e ele tinha um dom evocativo mesmo, oral, sabe? Pra contar, assim, parecia que você estava ouvindo o barulho da carruagem passando. Ele era ator, né? Então acho que ele juntava tudo isso. Ele acabou sendo consagrado como escritor, né? Mas eu vejo que ele era um cara interartes, né? Um grande contador de histórias. Ao longo da vida, principalmente a partir de 1835, que foi quando ele publicou de fato, ele escreveu 156 contos. A grande maioria reunidas em 6 volumes para crianças. Sempre perto de Natal saía contos, edições dos contos dele, assim, e era muito vendido, né? Mas como que ele superou e chegou a ser esse grande homem, né? Hoje, o prêmio mais importante em literatura infanto-juvenil internacional leva o nome de Hans Christian Andersen. A primeira brasileira que ganhou foi a Lígia Bojunga, em 1982. A Lígia que tem livros infantos juvenis também bem
Você já desenhou ela recentemente no nosso livro? Fiz uma caricatura dela. Então, fechando parênteses aqui, então, já que ele é tão conhecido, né? Então, ele com 11 anos teve que parar de estudar porque o pai morreu e começou a trabalhar. E ele teve a sorte de encontrar algumas pessoas que quiseram ajudar, né? Viram o talento que tinha nele. Então, primeiro, você falou que ele queria ser cantor e tal. Tem uma passagem que um cara escuta ele cantando aquela voz de soprano, ainda bem menino, né? Fala, eu vou dar uma bolsa pra você estudar. Daí o que acontece? O que é? Ele entra na puberdade e se vai a voz de soprano. Sim. Não tem o que fazer. Daí não teve mais o que fazer. Esse daí não é aquele proprietário do teatro lá? Não, o teatro veio depois, que é o Jonas Collin. Então, o Jonas Collin... maior incentivador, acho que foi, né? Que foi... deu esse incentivo maior pra ele começar, de verdade. Foi quando ele conseguiu se mudar pra Copenhague, né? Pra capital da Dinamarca e, de fato, fazer os estudos, né? Mas... de toda essa circunstância de dificuldade da pobreza, né, essa percepção das barreiras sociais, porque ele teve muita porta batida na cara, né, e essas diferenças das esferas socioeconômicas foi o que nutriu toda essa concepção de obra. E essa diferença tá aqui também no conto que a gente trouxe hoje, em A Sombra. Sim, né? Bem certeza. Marcado. O maior livro, né, que ele escreveu foi o Improvisador. Eu não sei sobre o que é esse livro, mas eu gostei do nome, vou pesquisar. E ele escreveu também sobre escravidão, né? Ele tem eu não lembro se é o livro ou se é o conto, mas que tem essa visão sobre a crueldade da escravidão. Acho que veio a tradução do Brasil como O Mulato, algo assim. Legal. Então ele sempre olhou para essa parte da sociedade, né? Que é muito interessante, assim, muito bacana. E ficou uma bandeira, né? Ele acreditava que a igualdade de direitos deveria reger a humanidade, a relação entre os homens, né? Então ele defendeu muito isso, até porque eu acho que quando uma pessoa tem a oportunidade de viajar por diversos continentes, como ele, né? Morava na Europa, viajou para a África e para a Ásia, escreveu sobre isso, né? Então ele abre o pensamento, né? Você percebe que todo mundo é igual, né? Que em todo lugar as pessoas podem e devem ter oportunidades. Isso somado com a viagem literária, né? Que ele também consumia, né? Então, juntando tudo isso, que surge essa opinião, assim, forte, né? E que mudou muita coisa. Ele escreveu muitas peças de teatro também, e escrevia dramas, epopeias que ninguém queria saber. Tipo, ele, no começo da carreira, foi o que ele escreveu. Até quando ele começou... Sabe como que surgiu essa história dos contos de fada? Ele começou a contar histórias para os próprios filhos do Jonas Collin, que foi quem incentivou ele a estudar, a entrar na universidade. Legal. Então, daí ali, ele percebeu que aquilo... essas crianças gostaram. Será que não tem mais criança aí que vai escutar então, o que eu quero reuniam-se ao redor dele para ouvir as histórias. Os adultos não me ouvem, eu vou falar... Só que daí é a esperteza, né? Falava para as crianças, mas daí com as entrelinhas pro adulto, né? Justo. Então, o Jonas Collin, ele era o diretor do Teatro Real e deu uma oportunidade, então, pro Hans Christian Andersen entrar pro teatro e, enfim, mostrar os seus talentos. E ali tudo foi acontecendo. Mas é como um escritor famoso, né, que se tornou e é tudo que é hoje. A gente escuta o nome dele e já pensa em historinha infantil, né, em contos de fada. Mas a gente trouxe hoje justamente um conto adulto para mostrar toda essa profundidade, né? Tem muita leitura profunda que a gente fez e pode fazer ainda muito mais, né, sobre a obra dele. Sim, esse conto tem bastante profundidade mesmo, e não é o que você esperaria, né, do autor do Patinho Feio. Você espera algo sempre desse gênero, né? Os irmãos Grimm sempre vão parece que segue a mesma linha, né? E aqui a gente viu que no conto de hoje que foi, né, algo super para adulto mesmo, né? Tendo os elementos de conto de fada, mas sempre mantendo o pé no chão, assim, de certa forma. E quando a gente vai analisar uma obra literária, é sempre interessante a gente observar o momento que é histórico daquilo, né? Sim. Aqui a gente tá falando do século XIX, né? Então, quantas lições, quanta coisa passada limpo, né? Pro século XIX. Hoje a gente tá no 21. Então, o bicentenário do Hans Christian Andersen foi comemorado em 2005. A gente já tá em 21. Então, sim.
Muito tempo. 2016 anos, né, de passagem dele. É muito tempo, é muita vida, é muita história. E eu acho que os nossos netos e bisnetos ainda vão ler as histórias dele. Sim, sim. Como a gente falou, né? São histórias que estão até hoje aí, porque, né, vão direto ao ponto, são simples, fáceis de entender. Eu acho que essa foi a grande sacada dele, de misturar a coisa para criança da coisa para o adulto e até hoje, né, ele agradar esses dois públicos. Até a gente vê nos poucos contos ali de fadas que o Oscar Wilde fez, que ele também ia um pouco para esse lado, né? O Gigante Egoísta. Tem outro conto, né? O conto de fadas dele. O Foguete Notável, que a gente trouxe Foguete também. Notável, que até o do Oscar Wilde é um pouco mais infantil até, né? Porque ele fez bem focado em criança. Mas a gente vê sempre as entrelinhas pro adulto, né? Sim, sempre. Até porque ele era um grande crítico social, né? Então o conto de hoje eu achei muito, muito parecido com aqueles que a gente fez do Oscar Wilde. Se você não ouviu, volta aí o Foguete Notável e o Gigante Egoísta, que são muito legais também. E se você gostou do de hoje, você também vai gostar muito desses aí. Tem uma coisa que ele explora nesse conto, só pra gente finalizar essa parte da análise, que lembra que ele fala no começo, eu não tô chateado porque eu perdi minha sombra, mas porque vão dizer que eu tô copiando, porque tem um homem que já perdeu a sombra e essa história já foi contada. Então, isso é um conto de fato, agora não me lembro de quem, mas que o Christian Anderson faz a homenagem dentro do conto dele. Você lembra? Quase uma intertextualidade. Justamente. É uma homenagem mesmo. Eu lembro literária. Dessa parte, mas não lembro do que ele tá se referindo especificamente. Sim, bem, em análises a gente encontra, assim, que conto é esse e tudo mais. Sim, muito legal. Interessantíssimo, gostei bastante também. Então vamos lá para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, os nossos produtores executivos aqui que nos apoiam através do apoia.se/leitura de ouvido. Então se você quiser nos apoiar, nos ajudar a continuar fazendo este trabalho literário e bonito, você entra lá no apoia.se. E bonito, porque o bom, o bonito e o verdadeiro... a gente tá fazendo o bom, o bonito e o verdadeiro. Vamos fazer o bom, bonito e verdadeiro prevalecer uma vez. Então entra lá no apoia.se/leitura de ouvido e nos apoie com uma bala Juquinha ou mais, R$5 ou mais. Um sorvete seco. Então são eles, os nossos apoiadores. Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Denis Roberto da Silva Petuco. Você viu que é difícil falar o nome dele, é grande, né? E eu ainda fui te olhar. Da última vez eu falei o nome dele errado. Mas é porque Grande Denis, um abraço. Letícia Lemos Gritti, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você estar aqui com a gente até agora, até aqui no final. Tem um comentário sobre o nosso episódio da semana passada, eu posso ler? Sim, vamos pegar aí. E por estar acompanhando a crítica literária, que eu vejo que é muito importante essa parte do final, porque você fica... Se você parar de ouvir ali na parte... quando termina o conto, né? Quando termina a poesia, você vai ficar de fora de um monte de coisa que, né? Todo o background... Tudo que tá por trás ali daquele autor, daquele conto, o momento social ali que tava naquela época, né? Tudo mais que você sempre traz, que é muito importante saber para daí você, entendi por que ele tava falando sobre aquilo, né? Então tudo isso eu vejo que essa parte que você tá ouvindo agora é uma das mais importantes para você entender profundamente, ser realmente um entendedor, né? Tem 2 comentários de 2 episódios da semana passada e da retrasada da mesma pessoa. Eu vou ler os 2, que é da Heloísa Mendonça, que Heloísa Nazi, é o IG dela, ela mora em Belém do Pará. Ela escreveu assim sobre o episódio do Fernando Pessoa da semana passada, do Alberto Caeiro. Que episódio fantástico, eu confesso que não sou muito de ler poesia, mas gosto muito da declamação e esse episódio ficou marcado no coração. Eu também era, Heloísa. Eu tô perdendo esse preconceito aí aos poucos. Não dá pra chamar de preconceito, né? Às vezes, não sei o que é. Sabe o que é? Eu vou te falar o que é. É uma barreira que colocam na própria escola, nas crianças. Exatamente. Porque poesia, às vezes, colocam num patamar lá no universo. Não é questão de culpa, não, sabe? É falta de incentivo, é falta, às vezes, do próprio professor saber introduzir o assunto, sabe? Tipo, disso ser debatido como
um feijão com arroz, como algo real e não como algo lá do outro. Sim, mas que bom que a gente tá derrubando essas barreiras agora, né? E sobre o episódio lá do Travesseiro de Penas, ela falou que esse conto deu medo, que antes de deitar ela sacudiu os travesseiros lençóis. Então se não ouviu o Travesseiro de Pena, é bem bacana, bem assustador mesmo. E ainda falou que o conceito de bicho-papão foi atualizado com sucesso e que triste foi a vida do Horácio Quiroga, que destino. É, muito legal. Então Sim. volta ali no Horácio Quiroga, o Travesseiro de Penas, que é um conto que eu gostei muito também. Eu também. É um estilo também que me agrada, né? Eu sou suspeito pra falar. Mas então é isso, né? A gente te vê na próxima leitura. Até lá!